Bem, dizemos que uma fórmula A é consequência tautológica de um conjunto de fórmulas gama, ou, em outras palavras, gama implica tautologicamente A, e representamos por gama implica tautologicamente A, se toda valoração V que satisfaz gama também satisfaz A. Ou seja, a gente olha aqueles modelos. O que é o modelo? Aquele conjunto, aquela valoração que satisfaz todas as fórmulas desse conjunto de fórmulas, certo? A gente olha aquele modelo e aí verificamos se ele também satisfaz A. Se isso acontecer em todos os casos, podemos dizer que gama implica tautologicamente A. Bem, a gente falou algumas vezes de argumento. Tá aí. Se não foi dado antes ou se não ficou claro antes, tá aí uma pequena definição do que é um argumento, tá? Não sei se vocês já ouviram ou se lembram disso, mas é apenas um conjunto de proposições, um conjunto de sentenças. E aí tem várias sentenças, tem várias proposições, chamamos as primeiras delas de premissas, alguns chamam de teses, e a última delas deriva das demais, tá? Não pode ser simplesmente um conjunto de proposições, e eu vou dizer que é um argumento, se a última, digamos, não tem nada a ver com as outras. A última delas é que a gente chama de conclusão e ela deriva das demais. Bem, eu imagino que vocês já entenderam o que é consequência tautológica. Então, por exemplo, eu vou supor aqui, para que a gente pode usar uma consequência tautológica? Uma das utilidades é, por exemplo, para verificar se um argumento é válido. Então, vamos ver nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui essas proposições que eu vou chamar de premissa 1, premissa 2 e aqui eu vou chamar de conclusão. Eu vou fazer assim, parecendo uma setinha. Ok? Vamos formalizar isso aqui? Olha só. O gato está na cozinha ou no quintal. Eu vou chamar de P a minha proposição. O gato está na cozinha. Eu vou chamar de Q a proposição o gato está no quintal. E eu vou chamar de R o gato está caçando passarinhos. Ficou horrível. Mas enfim, vocês entenderam por quê? Eu vou formalizar esse conjunto aqui de proposições, esse argumento, tá? E como é que ficou minha formalização para aquele argumento ali? O gato, premissa 1, o gato está na cozinha ou no quintal. Então, o gato está na cozinha ou o gato está no quintal. Premissa 2. Se o gato está no quintal, bom, quintal é que, se que, então, R, o gato está caçando passarinhos, certo? E por último aqui minha conclusão. Se o gato não está na cozinha, se o gato não está na cozinha, o gato está na cozinha é P. Então, se não P, então ele está fazendo o quê? Ele está caçando passarinhos. Caçando passarinhos é R. Vamos verificar se esse argumento é válido. Ou seja, tá aqui, o meu conjunto de fórmulas, certo? E tá aqui a minha fórmula A. Eu vou verificar se esse conjunto de fórmulas implica tautologicamente A. Olha uma fórmula de representar isso. Eu posso escrever assim, P ou Q, vírgula, Q, então R, implica tautologicamente não P, então R, tá? Eu posso representar esse conjunto de fórmulas em vez de ficar fazendo umas notações estranhas, como isso aqui,
união, símbolo de união. União, uma fórmula A, implica tautologicamente, pá, enfim, em vez de ficar fazendo essa presepada toda, eu simplesmente escrevo aqui as fórmulas, ó, separando, do conjunto de fórmulas todo, eu escrevo todas elas separando por vírgula, tá? Eu creio que fica mais compreensível assim. Vamos lá, vamos verificar. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer uma tabela verdade. Mais uma vez, nós temos aí 3 átomos. Então, vou aqui, ó, P, Q, R. Tá horrível. Bom, vou organizar isso de um jeito que fique mais fácil para eu conseguir comparar aqui as valorações. Então, tá aí. Q, então R. Seria interessante eu ter colocado o P antes, né? Mas vou colocar aqui, ó, não P, para ficar mais fácil. Não precisava, mas para não ficar confuso aí para algumas pessoas, eu estou fazendo essa coluna. E pronto. Vamos lá. Bom, aquele velho processo. Eu tenho 8 proposições atômicas. Eu vou ter 2 elevado a 3 linhas na minha tabela verdade. Então, eu terei 8 linhas. 2 elevado a 3 é 8, certo? Aqui, ó, metade na primeira coluna para P, metade das valorações serão verdadeiras e metade será falso. Para todas elas, metade verdadeira, metade falso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na primeira e vou pegar metade verdadeiro. 1, 2, 3, 4. Metade falso. 1, 2, 3, 4. Como eu só tenho 8 linhas, né? Aqui, ó, 4 verdadeiro, 4 falso. Aqui eu faço metade. Então, se eu tinha 4 verdadeiras, aqui eu vou fazer 2 verdadeiras, 2 falsos. E alternando. 2 verdadeiras, 2 falsas. Aqui eu fiz de 2 em 2, aqui eu faço de 1 em 1. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Vou fazer logo esse não P aqui, tá? Bem, vamos lá. P ou Q. Na disjunção, basta que um dos dois seja verdadeiro. Então, como eu sei que P vai ser verdadeiro nas 4 primeiras linhas, eu sei que isso é verdade, é verdade, é verdade. Bom, Q vai ser falso nas 4 últimas linhas. Vou olhar para o valor de Q, ó. P vai ser falso, Q vai ser verdadeiro aqui, ó. P é falso, Q é verdadeiro. Então, aqui também é verdadeiro. Aqui os dois são falsos. Na 7ª e 8ª linhas temos os dois falsos. Portanto, temos falsidade. Ó, Q, se Q, então R. Isso aqui só é falso quando temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Só é falso neste caso. É verdadeiro em todos os outros. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso, opa, verdadeiro. Ó, se o antecedente for falso, gente, a gente não precisa nem olhar, ó. Se o consequente também for verdadeiro, também o resultado é verdadeiro. Então, aqui, ó, antecedente verdadeiro, consequente falso. Então, é falso. Nas duas últimas temos falsidade para o antecedente, portanto, verdadeiro, verdadeiro. Bem, e por último, ó, essa coisa aqui só vai me atrapalhar, tá? Mas, enfim, devia ter colocado ele antes, ou não ter colocado. Mas vamos lá, ó. Não P, que é esta coluna aqui, então R. Bom, sabemos que se o antecedente for falso, vai resultar em verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Não vou nem ter o trabalho de procurar o R. Por quê? Porque eu já sei que vai ser verdadeiro. O antecedente é falso. Bom, agora o antecedente é sempre verdadeiro. Vamos olhar aqui o R, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro,
verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Bom, pessoal, esquece esse negócio aqui por enquanto, tá? Só usei para fazer ali a minha última coluna. Veja só, eu tenho este conjunto de fórmulas, tá aqui, esta aqui, aqui. E eu quero saber se ele implica tautologicamente nisto aqui. O que significa isso? Se toda vez que isto aqui for verdadeiro, verdadeiro, né? Se este conjunto de fórmulas for satisfeito, todas elas são verdadeiras, este aqui também tem que ser verdadeiro. Então, vou olhar, para onde é que eu vou olhar? Somente nas modelos, ou seja, naquelas linhas em que a valoração é verdadeira para o conjunto de fórmulas. É modelo para o conjunto de fórmulas. Ó, essa aqui e essa aqui. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Não tem mais, tá? Não tem mais. Então, vou olhar nessas 4 aí. Será que toda vez que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira? Ó, aqui deu certo. Aqui deu certo. Aqui deu certo. Aqui deu certo. Tá? Veja bem, este argumento, da forma como foi construído, eu posso então afirmar que ele é um argumento válido. Simples assim. Ok? Alguém fala, mas aqui é verdadeiro. Bom, veja aqui não, pela definição de consequência tautológica, não importa se tem um verdadeiro aqui. Por quê? Porque aqui, ó, as premissas elas não são todas verdadeiras, tá? O conjunto de fórmulas não é inteiramente verdade aqui. Essa valoração da segunda linha, ela não é modelo para o conjunto de fórmulas. Então, eu não vou me preocupar com isso aqui, ó, porque a definição permite. Logo mais, nós vamos definir a equivalência tautológica. Aí sim, o negócio vai ficar mais caprichado. Mas, por enquanto, o que me interessa mesmo é só, olha, ó, desde que aqui esteja tudo verdadeiro, aí sim, a conclusão tem que ser verdadeira também. Aí eu tenho uma consequência tautológica. Pronto, só isso. Vamos pensar um outro exemplo aqui. Vamos lá, vamos praticar mais um pouquinho. Vamos pegar um caso clássico aqui, o modo pôneis. Será que eu pego isso? Como é que é o modo pôneis? Eu acho que é... P, então, que... P... que... Tá. Isso aí recebe um nome interessante. É modo pôneis. Vamos verificar se isso é uma consequência tautológica, se realmente a veracidade aqui desse conjunto de fórmulas implica na veracidade do conjunto de fórmulas do lado direito aqui, ó. Se gama é consequência tautológica, implica tautologicamente. B. Né? Enfim, vocês entenderam, deixa essa merda. Já demorei demais. Vamos lá. Mesma coisa, ó. Opa, aqui ficou fácil, aqui ficou fácil. A gente só tem P e Q. Portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Bom, tenho P, não vou escrever o P. Tenho... vou escrever. Ó, tenho P, então Q, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Escrevi aqui, escrevi a primeira nessa ordem. Vou escrever o P aqui. E por último, vou escrever o Q, para ficar bem fácil de visualizar, para verificar se realmente é consequência tautológica. Ó, P então Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso.
Q, verdadeiro, falso. Cadê? Aqui. Me achei. Vamos lá? Olha só. Aqui estão as premissas, por assim dizer, tá? Aqui está meu conjunto de fórmulas, o gama. Vou verificar nas linhas em que elas são todas verdadeiras, as valorações modelo. Tem aqui e só. Então, repare, aqui é a valoração modelo que me interessa. Todas elas são verdadeiras. Será que quando isso acontece, esta parte também é verdadeira? É verdadeira. Portanto, sim. Ó, só existe uma linha, aqui não é, aqui não é, aqui não é. Só existe uma linha, só existe uma valoração, mas mesmo assim, este conjunto gama aqui de fórmulas é satisfazível. Só aconteceu uma vez. E quando ele acontece, implica que a conclusão aqui também é verdadeira. Portanto, sim. O modo Pones, acho que aqui devia ter alguma coisa escrita, deve ter sumido ali. Sumiu? Bom, o modo Pones é um argumento válido. Vamos dar um contra-exemplo? Vamos pensar aqui num contra-exemplo. Vamos lá. Vamos supor um argumento assim formalizado. Eu tenho aqui uma premissa 1, eu tenho uma premissa 2 e eu tenho aqui a conclusão, tá? Qual que é a minha premissa 1? Q, então P. Qual que é a minha premissa 2? Não Q. E qual que é a minha conclusão? Não P. Será que este argumento é válido? Eu estou querendo verificar o seguinte, ó, premissa, premissa, conclusão. Se um argumento é válido, eu tenho isso aqui, ó. Implica tautologicamente não P, ok? Vou verificar isso aqui. Vamos lá, fazendo aqui a tabela verdade para isso aí. Só tem duas proposições, fica muito rápido, muito fácil. Q, então P, não Q, não P. Ó, não P já é aqui a minha conclusão, tá? Vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Q, então P. Cuidado, é Q, então P, não é P, então Q. Ó, verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. Falso, então verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, então falso, falso. Falso, então falso, verdadeiro. Não que fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá aqui o que, tá aqui o não que, a oposição dele. Não P, tá aqui o P, não P vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá? Bom, este conjunto de fórmulas gama é satisfazível? É satisfazível. Temos duas valorações que satisfazem este conjunto. Bom, faz sentido em perguntar se ele implica tautologicamente alguma coisa, né? Quando eu tenho essa valoração aqui, a conclusão também é verdadeira. Mas repare que aqui não. Então, acontece de haver valoração que satisfaz o conjunto de fórmulas gama, mas não satisfaz a minha fórmula aqui, ó. Portanto, não P não é consequência tautológica deste conjunto de fórmulas, tá? Não é consequência tautológica deste conjunto de fórmulas. Simples assim.